Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje vamos falar sobre um vazamento. Não é sobre a Vaza Jato, sobre o pavão, nem nada do tipo. Eu estou falando sobre algo relacionado às publicações de quadrinhos digitais Marvel Comics pela editora Panini. Sim, isso vazou, inclusive a lista ali de quadrinhos, e a princípio nós teremos essa publicação sendo vendida na Amazon. Então a loja online da Panini Comics, pelo menos nesse início, não venderá quadrinhos digitais. Com relação a essa lista, nós temos algumas coisas até recentes, como o Velho Logan, o Demolidor do Mark Waid, entre outras publicações. O ponto é que me parece que esses quadrinhos serão vendidos de forma individual. Ainda não se sabe qual seria o preço desses quadrinhos digitais, mas com certeza eles devem custar menos do que o quadrinho físico, por exemplo, por conta das impressões que você precisa fazer, a questão da distribuição. Ainda que seja distribuído na Amazon, você não tem todo o lance de, por exemplo, sair da gráfica de São Paulo e ir lá para o Amazonas. Então tem uma diferença muito grande disso daí. Porém, me parece que os direitos sobre quadrinhos autorais, em alguns casos, são muito maiores do que dos quadrinhos físicos. Agora, por que existe essa diferença, eu não sei dizer. De qualquer forma, eu já fiz diversos vídeos abordando essa questão dos quadrinhos digitais. Ah, será que o futuro do mercado de quadrinhos será no formato digital? Entre outros, que eu vou deixar aqui todos linkados no card e também na descrição. Recomendo vocês verem esses vídeos aí, até porque a gente faz algumas previsões de que no futuro aí não existirão mais os quadrinhos mensais, eles serão todos digitais. E só depois, quando formarem arcos de histórias, eles serão lançados no formato encadernado, né, o quadrinho físico daí. De qualquer forma, galera, nós temos algumas dúvidas com relação a essa ideia dos quadrinhos digitais darem certo no Brasil. E aqui no Brasil nós temos a Social Comics, que seria uma espécie de Netflix dos quadrinhos, porém não tem material Marvel e DC. Você tem várias publicações, inclusive gringas e de materiais nacionais, mas me parece que o Social Comics não anda lá muito bem nas pernas. Inclusive, pelo que eu ouvi, não posso estar afirmando isso daí, está havendo um problema de repasse dos direitos autorais para alguns autores brasileiros. Mas enfim, o Social Comics continua aí com as suas assinaturas. Agora nós temos os quadrinhos da Marvel Comics, que obviamente são mainstream, ainda mais considerando a leva de filmes de sucesso aí, com Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Longe de Casa, Vingadores Guerra Infinita, enfim, toda essa construção cinematográfica da Marvel Comics, queira ou não, tem levado algumas pessoas a comprar quadrinhos aqui no Brasil. O problema é que parece que esses quadrinhos digitais da editora Panini Comics, eles não vão sair nesse sistema Netflix, onde você faz a assinatura e tem acesso a todo o acervo. Me parece que você vai comprar individualmente cada um desses quadrinhos. Aí você vai ter que pensar, custo-benefício, será que vale? Além disso, nós temos a questão da pirataria, dos scans que vão concorrer diretamente com esses quadrinhos digitais. E eu não sei se culturalmente o brasileiro está disposto a pagar por algo que ele pode ler de graça. E nós temos também a questão aí das traduções mal feitas pela editora Panini Comics, onde até mesmo um scan amador acaba superando em termos de qualidade ali, de revisão, de tradução, os produtos da própria editora Panini Comics. Outra questão é com relação ao delay que tem lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, basicamente, nós temos ali de 10 a 12 meses de distância da publicação que sai nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Já os scans não sofrem desse problema. Muitas publicações que são lançadas nos Estados Unidos numa semana, na outra semana já está tudo traduzido e lançado aqui no Brasil. Alguns até demoram um pouquinho mais, só que a diferença é muito menor. É questão de 2, 3 meses. Então, para esse produto, quadrinho digital Marvel Comics da Panini dar certo, ao meu ver, a primeira coisa que se deve fazer é diminuir essa distância em relação às publicações americanas. Senão vai ser um fracasso total. Eu não vejo lógica em alguém comprar um quadrinho que saiu, sei lá, há 3, 4 anos atrás, no formato digital, sendo que você pode ler esse quadrinho de graça. Eu entendo a questão da pirataria, de ser crime e tudo mais. O que eu estou falando é a realidade. O leitor ele vai querer pagar por isso. E a maioria dos colecionadores, ao contrário das pessoas que leem livros, que me parece que tem um sucesso relativo aí com relação aos livros digitais, vende-se muito bem, nos quadrinhos nós somos normalmente
colecionadores. A gente gosta de ter o quadrinho, a gente quer ter o material físico na estante, sentar, reler a publicação. Eu sinto muito mais prazer lendo o quadrinho deitado no sofá do que, sabe, no computador, no iPad. Para mim não funciona muito bem essa pegada digital. Então eu acredito que nós temos dois pontos aí a considerar com relação ao sucesso dessa empreitada, que eu até acho interessante da editora Panini Comics, ainda que não seja novidade. Tem um mangá dela que sai no formato digital, mas me fugiu. Aliás, a precursora desse tipo de quadrinho digital é a editora JBC, que tem um catálogo até interessante de mangás que saem no formato digital. Mas de qualquer forma, eu acho que essa empreitada, ainda que mereça elogios para a editora Panini Comics, afinal é uma outra forma aí de tentar atrair novos leitores, ela só vai funcionar se custar barato, você tiver uma distância razoável em relação às publicações americanas e melhorar a qualidade de tradução, de revisão. Você tem que ter uma estrutura melhor e, para finalizar, não dá para ser no sistema de comprar um determinado quadrinho ali avulso, depois comprar outro, porque no final das contas vai sair caro. Então eu acho que vai funcionar muito melhor se a Panini criar uma espécie de rede, assim como é o Social Comics, que você faz uma assinatura e tem acesso a todo um catálogo que terá ali de publicações Marvel. E muito provavelmente a gente deve ver isso também em breve com relação a DC, mas eles obviamente vão por partes. Mas de qualquer forma, o que vocês acham de tudo isso? Vocês acreditam que essa inserção de quadrinhos digitais oficiais aí da Marvel pela Panini Comics vai dar certo? O que vocês acham com relação ao que nós temos até agora, né? Esse sistema, a princípio, né, de quadrinhos avulsos, essa distância, quadrinhos antigos, e o que você acha que daria certo em termos de quadrinhos digitais Marvel ou DC aqui no Brasil? Então é isso daí, galera. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário. Um abraço para todos e fui!